Itacoatiara, cidade cujo símbolo mor é uma pedra gravada, datada no ano de 1744 por colonizadores portugueses, é uma das cidades mais arborizadas do interior do estado do Amazonas. A teoria cidade-jardim, ela é uma concepção europeia de cidade dentro do enfrentamento de todas as mazelas da Revolução Industrial. Então, Londres, principalmente, era uma cidade escura, muita fuligem, muita poluição. E nesse período, a natureza da cidade de Londres ela havia sido completamente aniquilada. Então o que se tinha muito era muito asfalto, muito concreto, as ruas impermeabilizadas. Então era uma cidade escura, né? Era uma cidade muito poluída. E, de certa forma, criava-se um ambiente não salutar. O urbanista arquiteto chamado Ebenezer Howard, ele começou a construir espaços que trouxesse de volta o verde para Londres. Então, como a Revolução havia afastado esse verde, né? Então não existia quase árvores em Londres. Então ele vai começar a programar a cidade, principalmente nos seus subúrbios, com arborização, grama, jardins. Aqui nós tivemos Antônio Lemos, em Belém, com arborização, ajardinamento, grameamento, né? Uma política forte de plantação de árvores no centro antigo de Belém, né? Então, até hoje lá é a cidade das mangueiras, né? Em Itacoatiara, no ano de 1870, na gestão do então presidente da Câmara Municipal da Vila de Serpa, o vereador Elias Pinto de França, 1869 e 1870, foi aberta uma simples estrada no sentido sul-norte, primeiramente intitulada de Travessa da Liberdade. Depois, Conselheiro Rui Barbosa, Plínio Ramos Coelho, Avenida Torquato Tapajós e, por último, Avenida Parque. Ela foi muito bem aproveitada pelo primeiro prefeito de Itacoatiara, Isaac José Pérez, 1826-1930, que deu início aos trabalhos de ampliação, calçamento e ajardinamento da atual Avenida Parque. O Isaac Pérez, ele dominava 4 línguas. Além do português, ele falava francês, ele falava espanhol, hebraico e inglês. Ele era um prefeito de um outro tipo de... Uma outra qualidade, porque ele veio estudado. Então ele estudou primeiro no Marrocos, veio para a Amazônia, morou em Breves, morou em Cametá. Ele conhecia realmente muito as cidades. E nessa concepção de cidade-jardim, talvez a que mais se aproximou desse ideal de trazer o rural para dentro do urbano foi exatamente Paris com os Champs-Élysées, né? Os grandes boulevards que o Barão de Haussmann inaugurou no século XIX, com a Reforma de Paris, serviu de inspiração para várias outras avenidas que surgiram, né? Eduardo Ribeiro, em Manaus, a própria Avenida Parque aqui. Em 28, aliás, em 27, o Isaac vai lançar a licitação municipal e aí vai haver algumas propostas. A proposta mais aceita naquele momento pela licitação
foi do construtor civil Antônio Tavares Reto. Então ele que foi o responsável por fazer primeiro o calçamento central, né, e depois o posteamento, que era exatamente no meio da avenida. Tá? E depois foi feito a plantação dos oitizeiros nas laterais. Então o projeto ele inicia com calçamento, depois posteamento e depois arborização. Então, o Antônio Reto, quando ele ganhou a licitação, ele construiu da matriz até a Marinha, foi o primeiro bloco, e fez o segundo bloco ali onde é a CEMED, até a drogaria. Na década de 70, 80, o então prefeito Chibra Ibrahim, influenciado por Isaac Pérez, arborizou a Rua Álvaro França, no bairro da Colônia. Na gestão de Chibli, foi também arborizada a Rua 15 de Novembro, que é limítrofe entre o bairro da Colônia e o centro da cidade. Hoje nós verificamos que, principalmente nas áreas periféricas da cidade de Itacoatiara, com raríssimas exceções, as vias públicas são estreitas, com calçadas apertadas, os imóveis avançam em direção ao acostamento das ruas, despejando nas sarjetas águas que poluem o meio ambiente e afetam a pavimentação existente. Após Isaac Pérez, alguns prefeitos contribuíram com o prolongamento da avenida. Contudo, no início da década de 90, o prefeito Francisco Pereira da Silva, conhecido como Chico do Incra, foi quem mais colaborou, construído 1 quilômetro de 6 longos quarteirões na magnífica Avenida Parque. Quando caminhava ali na arborizada Avenida Parque, no trecho deixado pelo grande prefeito Isaac Pérez, eu tinha aquele pensamento de dar continuidade àquela grande obra que era o cartão postal da cidade, que é a Avenida Parque, né? Aí nós tínhamos um funcionário na prefeitura, um humilde funcionário, desenhista. A gente conversou um dia e ele: Jorge, você garante projetar a continuidade da Avenida Parque? Jorge Santos, né? O Jorge Santos, que era o nosso funcionário, desenhista da Secretaria de Terra, que eu era secretário também naquela altura. Ele disse: garantia. Aí nós fizemos, ele fez o desenho, fez a planta, e nós levamos para o ICOT, Instituto de Cooperativismo do Estado do Amazonas. Aí o ICOT lá aprovou as obras mais importantes do município, da minha administração, foi a Avenida Parque, né? Que a gente seguiu o projeto do grande prefeito Isaac Pérez, né? Porque no início, quando eu fiz a Avenida Parque, a estrada era ali no Yasmin, a boca da estrada. A entrada da estrada era ali que era o Arco do Triunfo. Lá era o Arco do Triunfo, né? Que quando inauguraram a estrada Manaus-Itacoatiara, que os primeiros caravaneiros que vieram, eles adentraram na cidade por baixo do Arco do Triunfo, que é ali no canto de Yasmin. Então ali era a entrada da estrada. Ali era o asfaltamento da estrada. Naquele não era asfaltamento, naquele tempo era pissarra. Ali era. Aí eu aproveitei o leito da estrada e fiz a continuidade da Avenida Parque. O secretário de obras era o Raimundo Gomes. Raimundo Gomes sobrinho, irmão do Dr. Francisco Gomes. Daí começamos a fazer o trabalho da Avenida Parque. Fui muito criticado que nós não íamos concluir o trabalho. Era muita dificuldade, não tínhamos usina de asfalto.
era difícil. Tivemos que fazer asfalto em forno, farofa de asfalto, carregando em carrinhos de ferro para jogar na avenida. Mas com muito esforço fizemos a Avenida Parque. Ela foi concluída em 1992. Está lá na placa, lá no início da avenida está lá a placa. Nós fizemos o canteiro e tudo direitinho, mas faltava uma coisa importante que nós não tínhamos, que eram os beijamizeiros. Nós não tínhamos o oiti, né, que chama. Aí o Dr. Francisco Gomes era assessor jurídico do município. Aí nós conversando, ele disse, rapaz, vamos conversar com o prefeito Arthur Neto, que era prefeito também naquela altura. Eu, prefeito em Itacoatiara, o Dr. Arthur Neto, prefeito em Manaus. Aí o Dr. Chico Gomes foi em Manaus e conseguiu uma audiência com ele. Aí nós contamos, tínhamos feito já 1 quilômetro de Avenida Parque, mas não tínhamos o Beijamizeiros. Ele disse, é agora, já. Pegou o telefone, ligou para o secretário do Meio Ambiente, que era o doutor... não estou lembrado o nome dele agora. Abel Alves, secretário do Meio Ambiente, doutor Abel Alves. E disse, olha, coloque à disposição do prefeito de Itacoatiara quantos beijamizeiros, quantas mudas de beijamizeiro ele precisar. E nós trouxemos todos os beijamizeiros e plantamos na Avenida Parque. A Avenida Parque, na minha infância, que eu tenho na lembrança, eu estudei numa escola, eu não lembro totalmente o nome todo da escola, só lembro de um pedaço que era Fuete. E essa escola, ela era situada onde hoje é a casa do Dr. Maia. A clínica, né? Sim, a casa e clínica do Dr. Maia. E a avenida, naquela época, ela não tinha as árvores como tem hoje. Eram bem pequenas, dentro dos cercados, que ainda estavam em crescimento. E essa casa geminada, de um lado era uma sala de aula e da outra era outra sala de aula. E eu nunca me esqueço da minha professora Adagilza. E essa professora assim marcou muito a minha vida. Nas lembranças da avenida, pelas histórias que eu já escutei, tinha um senhor por nome Alípio, um português, que ele era até casado com a dona Edith Peixoto. E ele dirigia uma carruagem na avenida com pessoas para passearem. Depois ele ficou velhinho e eu lembro dele porque ele tinha uma ligação afetiva com a minha família. Ele tinha uma filha que morava com a gente. E eu passei a ver aquele velhinho, eu vi algumas fotos na casa dele, naquela carruagem linda. E ele andava na avenida, porque não tinha, na época não tinha transporte aqui. Só tinha um ou outro que tinha bicicleta. Historicamente, a cidade de Itacoatiara não tinha saneamento nesse sentido. Então, logo a população captava água onde? Na beira do rio, carregando água da beira do rio, dos igarapés e das cacimbas. Em 1945, foi feito um acordo entre os Estados Unidos e o Brasil, no governo do presidente Roosevelt e Getúlio Vargas. E foi um acordo para a melhoria da saúde através do saneamento básico na cidade de Itacoatiara, no qual foi construído uma caixa d'água no bairro da Colônia, foi construído um prédio onde hoje é o CESP para ajudar na saúde da população. E nesse saneamento básico foi feito a instalação, a canalização de água na cidade, a qual levou água para os cantos das ruas, dos quarteirões, aonde foi instalada as torneiras públicas. E essas torneiras públicas forneciam água para a população, aonde tinha horário marcado para que a população fosse captar água. No caso,
era 8 horas da manhã e pelo horário da tarde às 16 horas. Que marcou essas torneiras públicas foi essa torneira próxima à minha casa, na Rua Nossa Senhora do Rosário, e a torneira pública nas proximidades da antiga maternidade Senador Cunha Mello, que ainda resta como único exemplar na cidade de Itacoatiara. É essa torneira que ainda está lá. Na Avenida Parque, muito bem ainda conservada. Claro que não está mais com aquela torneira daquela antiguidade, né? Na avenida também tinha o cinema. Quando eu me tornei adulto, não era mocinha ainda, foi instalado o cinema do peruano. Um peruano que chegou aqui, trabalhando com audiovisual, e implantou ali o cinema. Ele e a família dele. Com o tempo, ele acabou, teve que ir embora e vendeu para o seu Chibre. O seu Chibre também foi uma pessoa que fez um cinema bonito, com tudo que tem direito, camarim, as cadeiras bem confortáveis. E eu participava sempre estar lá, porque o papai trabalhou muitos anos com ele, desde a inauguração, mesmo antes trabalhou na fábrica dele lá, na indústria dele, e foi assim um sucesso na época que ele instalou o cinema ali. E foi um maior orgulho para a Avenida, porque tinha um horário que tocava uma música chamando, e todo mundo sabia que já ia começar o filme. E quando terminava também tocava uma música. Tinha shows musicais de jovens, tinha artista, tudo direitinho. A avenida já era uma rua muito bonita, larga, e vinha até ali ao canto da onde hoje é a Drogaria Pereira, e passando dali tinha uma mangueira no meio da rua que tinha um tronco muito grosso, era uma mangueira imensa. E ao lado, do outro lado da rua, havia uns pés de palmeira imperial, que destacava assim, que era a coisa mais linda ali naquele local. Nas minhas lembranças, eu tenho determinados moradores da avenida, como a professora Marivone, família Gesta, a qual eu faço parte, a família do senhor Gregoriano Alzier, que tinha a professora Ieda, Guilherme Alzier. Tinha também a família Paiva, que tinha o seu Eli com a dona Ninoca, dona Nisa Prado, Antônia. A família Macedo, que é uma família muito grande, que reside ali, a família Gonella, a família do Jurandir de Pereira da Costa, né? Vou lembrar mais algumas famílias. Ramos, né? Família Ramos, que tem o Totônio, a Elietinha, a dona Eliette, o seu Antônio Ramos. E outras famílias que moraram também, seu Bob Ramos, família Vital, o seu Joca, com a dona Tatiana, que residiu ali. Também uma outra pessoa muito marcante na avenida foi o seu Sebastião Maia. Do outro lado da rua, onde hoje está a loja Bemol, era a casa da minha professora Amina. E no meio dali da rua, como não havia trânsito como nós temos hoje, né? Então as crianças se reuniam ali naquele canto para fazerem brincadeira de roda, correr de pira, pular corda, jogar bola. Então era assim um grupo de crianças que se reuniam ali, conduzido pelas famílias que também gostavam de ver seus filhos brincando ali naquele local. É a casa do senhor Araújo Costa, irmão do seu Massimino, que é o pai da Marivone. Então, lá onde é a capitania, era a residência dele. Ele foi prefeito de Itacoatiara também. Esquecer o que
marcava muita avenida antigamente era o tacacá. Há muitos anos, eu era pequena ainda, tinha o tacacá da Dona Joana, ali na esquina do Banco do Brasil. E ali marcou, porque foram muitos anos que ela colocou o tacacá, desenho dela. E depois ela foi embora, veio a falecer. Aí a Dona Maria Lima, ela se instalou ali e lá também ela vendeu o tacacá dela gostoso. Um tempo ela deixou devido a problema de saúde. Aí veio a mocinha. A mocinha também ficou muito tempo ali. E a mocinha foi embora também. E a filha dela ficou. Mas com a pandemia, ela não pôde continuar e até hoje não voltou. Hoje na avenida tem o tacacá da Betinha, que é na avenida. Lá já na parte nova da avenida. Mas é um tacacá gostoso também. E Itacoatiara se tornou a terra do tacacá. E eu acho que a finalidade que a Secretaria de Meio Ambiente dos prefeitos que assumiram passado era fazer projeto de arborização para a cidade e distribuir mudas, não só de beijamizeiro como de árvore frutífera. Não precisa cortar os beijamizeiros, nós precisamos que os beijamizeiros dê frutos. Já teve ano que o prefeito cortou que morreu beijamizeiros, né? E eu acho que o nosso prefeito falecido, doutor Isaac Pérez, deve ficar entre nós olhando, né, as arbitrariedades da arborização, né? Gostaria de falar também dos clubes da Avenida Parque, que na época que eu era jovem, eu frequentava muito carnaval lá, tanto no Amazonas Clube como no Botafogo, que eram clubes da elite de Itacoatiara. E eram festas assim, tradicionais na cidade. Uma fazia no sábado e a outra na segunda-feira, de carnaval. Com o tempo, o Laios alugou, né, o prédio e tinha as atividades. E eu comecei... Eu trabalhava, na época, agora já sou aposentada, né? Na época eu trabalhava com um projeto com idoso. E eu criei um clube, eu e meu marido criamos um clube para trabalhar com idoso. E foi lá no Laios Clube. Muito legal. Porque eu participava na rua e dentro do clube. Morei na Avenida Parque, número 396, cerca de 20 anos, onde mantive um ateliê, fazia exposições de arte, inclusive no espaço do Túnel Verde, quando ainda não tinha jardinagem. E como nosso quintal tinha muitas árvores frutíferas, né? Nós vendíamos as frutas na calçada central da avenida. Eu, a companheira Eliana Gesta e o nosso filho Ticinho. A avenida sempre foi e é palco de inúmeros eventos. Grandes carnavais, corridas de bicicleta, tradicionais desfiles cívicos, feira de ciência. Por várias vezes se transformou num tapete artístico, por ocasião da procissão de Corpus Christi, realizada pela Igreja Católica. A maioria dos moradores do município seguiram o exemplo da arborização da Avenida Parque, plantando árvores em frente de suas residências, fazendo com que quase todas as ruas da cidade tenham pés de oitizeiros ou arbustos. Um grande exemplo é o senhor José Manuel Oliveira Santos. Ele é conhecido como Manel Padeiro ou Manel da Árvore de Natal. Este senhor, ele plantou com todo carinho, projetou e cuidou de uma árvore que é um dos símbolos da cidade, né? Se espelhando nas 5 Copas do Mundo de futebol que o Brasil conquistou.
Eu, quando vim morar para cá, comecei a trabalhar na minha profissão. Aí eu digo, pô, eu vi um canto aí bacana, eu disse, eu vou plantar uma árvore aqui para fazer uma sombra, assim, um lazer, né? Eu consegui numa época do prefeito finado Schibler, né? Eu consegui 2 pés de árvore. E foi nessa data para cá, de 76 para cá que eu plantei essa árvore. Plantei, aí ela foi crescendo, eu com o maior cuidado aí e tal. Eu cercava ela com umas pedras. Então, aí foi crescendo, eu sempre cuidando. Aí eu cortei, para ela não dar muito alta, né? Eu cortei ela para não dar muito alta. Aí foi nascendo, os galhos foi nascendo. Então eu fiz uma escada com. Eu tinha uns 8 metros de altura. Aí eu consegui arrodear ela toda, mas era o maior sacrifício. Depois apareceu uns mucos aqui, o cara alugava ela. Aí eu alugava o muco, depois era com o muco para arrodear ela por fora. Eu fui paudando com o muco, que legal. Eu pagava 500 pau das 8 horas até meio-dia. Aí apareceu um jornalista aqui de Manaus, né? Apareceu, fez aquela entrevista comigo. Então, tudo bem. Aí saiu na primeira página do jornal. Então, ela ficou assim, toda preparada, que saía na rádio, olha, a árvore de seu Manel, a árvore de Natal do seu Manel tá bonita e tal, e aí fazia, onde eu chegava, olha o homem da árvore de Natal e tal, né? Aí chegava esse pessoal de fora, como chegou até gente estrangeira aqui dos Estados Unidos, né? Ele me abraçou, me agradeceu, deu meus parabéns, e aí ele mandou bater a foto nós dois, né? E aí bateu da foto e mandou pra lá, para os Estados Unidos. Eu já desci nela, lá de cima, eu já desci vestido de Papai Noel. Tudo isso foi filmado. Não é fácil o cara cuidar de uma árvore dessa, porque eu até que tinha um pique legal. Eu subia na árvore de Natal para colocar 10 lâmpadas, 15 lâmpadas lá por dentro. Eu passava mais de 2 horas. Eu não tinha nervoso, nada não. Não tinha nervoso, eu aguentava o pique. Eu me dediquei muito nessa árvore. Né? Eu sou a professora Isabel, então estou aqui na UFAM, no I7 de Itacoatiara, desde 2007. Eu já desenvolvi com alguns ex-alunos alguns projetos, né, de pesquisa, de extensão, trabalhando a biodiversidade encontrada ali na Avenida Parque. Então, o que eu destaco seria principalmente as espécies de musgos e samambaias que a gente encontra ali. Cerca de 5 espécies a gente registrou de briófitas, né? Ou seja, esses musgos que são plantas muito pequenas, né? De tamanho muito limitado, mas que elas formam ali aquele tapete verde que a gente consegue ver, né? De forma bem evidente, passeando ali pela avenida, né? Também identificamos cerca de 10 espécies de pteridófitas, das samambaias, que são plantas um pouco mais desenvolvidas, que chamam um pouco mais nossa atenção, né? Principalmente porque elas têm alguns tecidos especializados para distribuir seiva, água, nutrientes, então elas conseguem desenvolver um pouquinho mais em tamanho, coisa que as briófitas não têm. Então os musgos são realmente menores e às vezes aí nem todo observador vai dar atenção a elas, né? Elas não são tão chamativas. A gente identificou com menor representatividade as angiospermas, que seriam as plantas que na verdade a gente convive, né? A maioria das plantas que a gente utiliza e convive no dia a dia são angiospermas, que tem flores, que tem sementes e frutos, né? Protegendo essas sementes. Um grupo de destaque é o grupo das orquídeas, então é bem comum em alguns trechos ali da avenida uma espécie de orquídea, e ela também se dispersa com sementes muito pequenas e bem resistentes também ao período de seca. Eu acho assim que a nossa Avenida Parque tem um bônus, que é esse jardim vertical que a gente vê no tronco dos oitizeiros, né? Então eu acho importante a gente destacar que muita gente tende a acreditar que essas plantas ali nos troncos são parasitas, né? Que elas estariam ali sugando, prejudicando essas árvores.
Mas não, essas plantas são epífitas, então elas não estão retirando nada, elas só estão usando o tronco das árvores como suporte. Então é interessante a gente observar no período de seca, uma caminhada ali pela Avenida Parque, e a gente jura que está tudo morto, porque elas ficam ali tão secas, né? Mas na verdade elas entram ali num processo de latência, né? E quando vem ali uma chuvinha, uma mínima umidade do ar, elas reavivam ali o seu metabolismo, né? Elas vão expandir as folhas novamente, ficar verdes de novo. E aí entra a importância também dessas unidades reprodutivas que são muito resistentes à seca. Então, quando vem o período chuvoso, essas estruturas vão germinar, brotar e garantir essa renovação dessa vegetação, né, sobre os troncos das árvores. Com relação aos oitizeiros, né, essa espécie também vai passar por essa transformação ao longo das estações, né? Então ela vai trocar suas folhas ao longo do verão e rebrotando na estação chuvosa. Podemos observar também que a Avenida Parque é um berço sagrado, onde as corujas noturnamente buscam alimentos. Pássaros migratórios, descanso de suas longas jornadas, e outros acasalam nas copas dos oitizeiros. Certas pessoas insensíveis cometem crimes ambientais, espantando os pássaros com varas, foguetes. Eles estão no lugar certo, nós é que estamos no lugar errado. Contrariamente, o poder público existente, ele protege, né, aqueles pássaros com uma vigilância, né, e limpa os dejetos dessas aves depositadas nas calçadas da avenida. Outro benefício também é com relação ao conforto térmico também que ela vai trazer, principalmente na nossa região que tem um verão tão severo, né, com altas temperaturas, muito seco. Então, numa caminhada ali no setembro, né, no ápice do verão, então essa sombra fresca que ela oferece é um presente da Avenida Parque, né, sem dúvida. Outro benefício também é o impacto que isso vai trazer na saúde mental, no convite que esse ambiente traz para praticar exercícios, né, para praticar atividade física. Então, como é muito frequente a gente observar, principalmente à noite, né, as pessoas praticando uma caminhada, uma corrida, diferentes exercícios ali. Conviver com a natureza de forma geral, a gente acaba produzindo mais hormônios de prazer, né? A gente pode até ter benefícios na memória, aliviar o estresse. Nós temos que zelar pela Avenida Parque e pelas praças do município, pelas outras artérias do município. Então, não vamos fazer aquilo. Aqueles trechos do banco ali, onde está as agências bancárias, padece muito com o povo pisando por cima, né? Mas que desvio tem. Agora o povo é que ainda não se conscientizou de que não pode estar pisando na grama. O que eu gostaria de ver era a Avenida Parque dando continuidade, extensão, né? Gostaria que os outros prefeitos fizessem isso, os futuros prefeitos, o prefeito atual e os futuros prefeitos, né, da nossa cidade. E dê continuidade à Avenida Parque, dê continuidade
a extensão da Avenida Parque, né? A área tem para fazer, né? Tem para fazer. Tem para fazer. Eu sou agradecido do caminho na Avenida Parque atualmente, sou agradecido ao prefeito atual pelo bom tratamento que ele está dando à Avenida Parque. Eu vejo um outro benefício ainda da Avenida Parque, que eu usufruo muito desse benefício, é que é um verdadeiro laboratório a céu aberto, né? Eu que não sou de Taquatiara, sou natural de Belo Horizonte, e ter essa facilidade, né, de observar as plantas, observar o meio ambiente, isso traz uma contextualização para a gente trabalhar os conteúdos de biologia, seja no ensino básico, seja aqui no ensino superior. Então a gente consegue trazer para a sala de aula de forma mais contextualizada, né, essa convivência com os espaços naturais urbanos. A Avenida Parque, principal via pública de Taquatiara, conta com uma extensão de cerca de 1.800 metros por 32 de largura, tendo nos canteiros laterais aproximadamente 379 uitizeiros. Devido à sua importância, a avenida foi tombada pela Assembleia Legislativa do Estado, pela Lei 195 de 2017, como Patrimônio Material do Estado do Amazonas, e através de Decreto Municipal de número 278, de 28 de setembro de 2016. A gente espera, né, no futuro bem próximo, a avenida seja vista pelo mundo, né, seja tombada como patrimônio mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco.